O próximo painel foi composto pelo Jorge Moita, que é um designer que também integra a equipa do Portugal Faz Bem, e que ele próprio dirigiu uma série de convites portanto, ao próximo painel, e será ele que irá conduzir desta vez uma conversa, penso eu. Jorge, where are you? Consegues ver-me? Olá. Olá. Olá, bom dia a todos. Às minhas colegas, em primeiro lugar, claro. Olá, Joana. Olá, Pepa. Olá. Obrigado e obrigado ao painel anterior. Realmente foi mesmo muito interessante e me preenche bastante ver este Portugal que faz bem e que se leva ao mundo, todos estes projetos e todos os elementos que têm. Nós vamos tentar ter aqui uma pequena conversa, como a Joana estava a dizer, com estes meus convidados, que já passo a apresentar, e acho que cada um deles traz projetos que traduzem uma lógica onde eu encontro em Portugal características pioneiras de processos criativos, da maneira como me integram, e a minha área, aquela que também muitos deles dois deles aqui diretamente são parceiros meus em projetos que tenho a decorrer, e como é que no pós da pandemia esta lógica, que eu acho que é pioneira também a nível internacional, Portugal se posicionou na questão do impacto social, que é uma das minhas maiores preocupações, e como é que todos podemos sair a ganhar em termos de produção e de inovação na área, nestas áreas criativas. Eu, se calhar, como estamos realmente um bocadinho atrasados e os meus convidados também têm outras agendas, vou passar a apresentá-los e vou falar aqui da Emília Ferreira, que está connosco na qualidade de diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea. A Emília, com quem comecei a colaborar recentemente, naquilo que é uma residência artística e o processo de implementação de um projeto que tenho em mãos, que se quer focar na questão da sustentabilidade, da circularidade e do impacto social, focado nos mais jovens, uma academia chamada KidCell. E ela irá falar das dinâmicas que o museu neste momento está a trazer, os mecanismos que está a trazer na qualidade de um organismo público também, e da cultura, neste momento uma grande preocupação para todos os que estamos neste setor, como é que Portugal se vai recuperar do impacto da pandemia. A Inês Cotinelli, com quem estaríamos hoje no ateliê, que também por algumas questões técnicas e de conforto todos os convidados passámos, e isso aprendemos com a pandemia, a poder estar remote em qualquer parte, e acho que é uma grande vantagem termos esta agilidade que temos hoje para podermos mostrar e trabalhar. E nessa lógica a Inês Cotinelli, que é de facto a filha do meu saudoso professor Daciano da Costa, e que para mim obviamente representa, é um marco para todos naquilo que é o design português e que estabeleceu, digamos assim, os padrões que muitos deles me influenciaram na minha carreira também, e que tive o prazer de ter ainda como professor. E como digo sempre, para mim o meu melhor ateliê é o átrio da Fundação Gulbenkian, do grande auditório, onde sempre me sento naquelas cadeiras, estou num ateliê que vem do futuro,
E a Inês dizia-me que estamos agora a celebrar aqui a edição de algumas dessas peças e como é que a memória se vai perpetuar e como é que vão ser feitas algumas edições. A Inês irá apresentar também, nessa lógica, o que é que está a ser feito na preservação do trabalho do pai, pela família. A Laura Moreira. A Laura tem em mãos também um projeto que tem uma lógica de financiamento e um posicionamento único na questão de repensarmos o nosso turismo e de repensarmos a lógica de como é que nós nos apresentamos ao mundo nesse setor. Portanto, o Telos acho que é um projeto para mim com características muito específicas e ela irá nos dizer também porquê. O Paulo Carvalho é também um outro parceiro, neste caso está atrás de um mecanismo único de financiamento e colaborativo, descentralizado, que está por trás deste novo universo dos makers, de como é que a sustentabilidade, a produção pode ser feita localizada, ou neste caso deslocalizada dos grandes centros, e está por trás da criação de uma moeda, uma criptomoeda, e um projeto que está ligado à Planeters, do qual tenho o prazer de ter recebido um prémio com ele neste mecanismo desta academia. Qualquer um deles, obviamente, aqui, quero que tenham uma conversa também sobre quais é que são os novos mecanismos de financiamento que estão centrados nesta nova economia, nos desafios da Agenda 2030 das Nações Unidas, que todos temos em mãos e que de facto obrigam-nos a colaborar de uma forma completamente diferente, muito mais intensiva e diria mesmo nos princípios do design, muito mais democrática e acessível, e deixar para trás os sistemas piramidais e as lógicas comerciais que se mantiveram até agora. Portanto, é isso, e convido obviamente a que haja aqui esse debate e essa conversa com os presentes e o que é que pode ser feito melhor agora, o que é que aprendemos, e fala-se muito desta questão da resiliência, é a palavra, continua a ser uma das palavras do ano. Acho que somos todos muito resilientes em Portugal, e não queremos voltar para trás, queremos realmente olhar para o futuro e queremos ser pioneiros, como sempre fomos, nestas lógicas. E pronto, feitas estas apresentações, talvez a Inês, que nos acolhia no espaço dela, queira ser a primeira, e sei que está com a agenda também um bocadinho mais apertada, não é verdade, Inês? Já com outros compromissos e com este atraso, sem mais demoras, se a Inês quiser falar deste vosso projeto e da memória do professor Daciano, e o que é que está a ser feito neste momento, e podemos abrir o debate assim, e depois convido os outros a participarem connosco nesta conversa. Obrigado, Jorge. Obrigada a todos. Obrigada ao Portugal Faz Bem, esta iniciativa e que é de louvar, não é? Começar a promover estes encontros e estes debates e estas conversas. Confesso que não tenho nada preparado, a não ser a vontade de participar e de contar um bocadinho a história, como é que aqui vim parar, não só como filha, mas também agora com uma vontade e um propósito de comunicar a vida e obra do meu pai. Começou em 2013, 17 anos depois do meu pai ter morrido. Nós somos 5 irmãs e 4 arquitetas e uma economista e, na verdade, este projeto representa uma vontade de, em 2013, não deixar de dissolver a sociedade, mas mantê-la viva com este propósito de perceber se faria sentido ou não continuar com o ateliê da Daciano da Costa, com outra missão que seria agora de valorizar esse património, comunicar e manter esta comunidade de alunos, antigos alunos, como o Jorge, pessoas que tocaram na obra de Daciano, contar com eles para perceber que caminho percorrer. E foi assim, convidei o professor João Paulo Martins também a integrar a sociedade, que para além de ter sido aluno, assistente, colaborador no ateliê, tem sido aqui uma pessoa muito importante para dar essa nota e no fundo eu como filha sentia também, e não sendo da área, mas apenas a convivência com o Daciano pai e a convivência com o mobiliário e por aí fora, portanto uma coisa muito íntima e muito intuitiva. E, portanto, o João Paulo aceitou o desafio de integrar a equipa e a sociedade Ateliê Daciano da Costa e mantém aqui, de facto, um propósito curatorial que é de, num longo prazo, isto transformar-se numa fundação, a Fundação Daciano da Costa. E, portanto, porquê? Porque
havia que identificar em 2013 onde é que estava o Daciano e o que é que acontecia com o Daciano e com a obra do Daciano. O Daciano, em vida e sendo uma pessoa bastante organizada, tinha e fez um depósito no arquivo, assinámos com a DGPC, e o arquivo dele, pessoal e de trabalho, está praticamente todo no Forte de Sacavém. Bom, e portanto tudo o que é desenhos, tudo o que é, temos institucionalmente, Daciano está no Forte de Sacavém, com os seus desenhos, com os seus bonecos, como ele diria. Depois, em 2010, já passados 5 anos de ter morrido, não é? Fomos, o MUD, integramos a coleção permanente do MUD com um depósito também de algumas peças representativas daquilo que era a obra de Daciano. E bom, e tinha em mãos a possibilidade de aqui poder tocar e conversar com essas instituições, ir às obras onde ainda existia Daciano da Costa, o LNEC, que está impecável, o LNEC, a Biblioteca Nacional, o Coliseu, o CCB, a Fundação e por aí fora. Portanto, havia que atar tudo isto e perceber onde é que se encontrava ainda o Daciano e de que forma é que nós poderíamos trabalhar este património. Surge então a ideia de, não só através das propostas museológicas que temos em curso, e uma se concretizou, que foi obviamente, foram os dois museus de referência que nós tínhamos de crianças, que era o Centre Georges Pompidou, e portanto integra a coleção permanente com uma das peças escolhidas por eles, obviamente, não teria qualquer intenção, e aqui reforço que eu não tenho qualquer intenção de ser das áreas ou como a Emília, não tenho doutoramento nenhum, o meu curso e a minha formação, a licenciatura é de paisagista, sou das Couves, era a filha das Couves, e portanto não tocava nem design, nem arquiteturas, mas no fundo peguei e assumi com este propósito, com esta vontade de criar aqui um apoio, primeiro só das pessoas me entusiasmarem, as pessoas que eu tocava e que estariam até mais próximas do Daciano nessa parte profissional e que portanto me deram algum incentivo, como o Eduardo Souto Moura também, que é uma pessoa de grande referência, trabalha ainda com a minha irmã Ana, que segue no ateliê de Santa Catarina, no ateliê original, porque eu entretanto mudei-me para um espaço aqui que está na Rua Arreai e que nós chamamos de ateliê, galeria, porque em suma é um espaço onde se encontram originais, convivem com reproduções, então, e já vou aí. E portanto, basicamente, a Daciano está aqui, arrumei a casa, propostas museológicas, entra no Centre Pompidou com uma peça que pertence à coleção de mobiliário desenvolvido para o Centro Cultural de Belém, e neste momento está em curso uma proposta museológica com o Museu de Arte Moderna em Nova Iorque. Para mim foi extremamente desafiante porque tocar nestes profissionais que avaliam a obra do autor num cenário internacional e que me ajudam a perceber de facto o que é que representa o design português a esse nível, não só nacional que eu queria, como internacional. E portanto e vou aprendendo com as pessoas, porque essa leitura da obra de Daciano através do olhar de curadores, alunos, professores e por aí tal, são vocês que me dão esse caminho. Porque eu não tenho qualquer pretensão de eu gosto muito desta peça, ou gosto muito daquela outra, ou gosto muito... Não. Dessa lógica curatorial de selecionar e de preservar tem tido um acompanhamento de pessoas mais próximas e com mais capacidade de fazer esse trabalho, com o João Paulo Martins, eu limito, só dizem, mas depois gostar, não gostar e dar aqui assim uma continuidade e com esta persistência, com esta vontade que chega às mãos das pessoas mobiliário, objetos e peças da Daciano da Costa e que integrem o espaço de casa ao espaço doméstico. Então surge a ideia de, através das obras e dessa leitura das obras, autonomizar peças e objetos de cada uma das obras que se transformam em linhas ou em coleções. Ou seja, a reitoria da Universidade de Lisboa, existe agora a linha reitoria, que representam 3 peças que foram selecionadas. Isto porquê? Porque acreditamos que essa vontade de, através das reedições, também conseguimos comunicar e também conseguimos introduzir o Daciano da Costa em espaços particulares, espaços domésticos, porque o Daciano da Costa existe em espaços institucionais. Não temos uma única obra, que foi o sistema de mobiliário para os funcionários do BNU, que data de 1963,
foi a única que entrou no ambiente doméstico para os funcionários BNU. E, portanto, que é o que nós chamamos agora a linha BNU, que é uma mesa com as dimensões, uma mesa em madeira Austrália, agora reeditada, com umas cadeiras que são a nossa versão da super ligeira, ainda feitas em bunho. E tentamos manter a nível de produção. E, portanto, através dessa sistematização, de autonomizar cada obra, não podemos fazer tudo, evidentemente, mas sistematizar e selecionar peças e objetos de cada uma dessas obras, identificar também e tipificar aquilo que era mobiliário em madeira, mobiliário metálico e por aí fora, e de uma forma, obviamente não podemos ir a todas, porque nós sabemos que o Daciano entrou no imaginário de todos através do design industrial, com a sua linha Prestígio e a linha Cortês, que foram sobretudo aquelas que, com a metalúrgica da Longa, foram introduzir o design, não é? O design industrial, e por isso dizem que o Daciano é o mestre do design português. Embora tivesse muitos outros, eu lembro-me ainda de miúda, lembro-me, convivi com o António Garcia, com o Zé Espinho, com o Eduardo Afonso Dias, eram inúmeros, não é? Mas enfim, e por isso o design industrial para nós também era muito importante e queríamos ter aqui, neste processo de seleção destas peças e objetos Daciano da Costa, temos intenção a médio prazo e temos identificadas 2 linhas de objetos que nós queríamos conseguir entrar numa lógica industrial com aquilo que será a reavaliação destes objetos com novas técnicas que serão necessárias adaptar. Bom, e portanto é basicamente isto, Jorge, é entrar no cotidiano através de peças e objetos, é sobretudo replicar aquilo que aconteceu em 2015 e ainda com o meu pai em vida, quando o Remo Pulas chega ao ateliê da Daciano da Costa, através de um catálogo, ouviu falar do Daciano, através do catálogo da exposição Daciano da Costa Designers de 2001, em que ele diz quem é este designer, gosto disto, e vem ao ateliê de Santa Catarina e trabalham ainda em conjunto e vêem então quais são as peças de mobiliário que podem ser introduzidas num espaço que desta vez não tinha sido pensado pelo Daciano. E isso para nós é um exemplo de que o Daciano da Costa e respectivos mobiliários, alguns podem conviver noutros espaços que não pensados por ele. E com esse exemplo nós tentamos agora chegar aos profissionais, não é? E, portanto, trabalhar com arquitetos, designers, por aí fora, para podermos incorporar nas suas obras o mobiliário do autor. Por outro lado, também queremos chegar com alguns objetos de entrada a todas as pessoas que se interessarem pela obra do Daciano e que, através de um objeto, por exemplo, a linha Palace, que são objetos de faiança que nós tentámos, vem do Hotel Madeira Palácio, nós acreditamos que através de um pequeno objeto, de uma jarra, de um cinzeiro, que já não é um cinzeiro, é como um porta-objetos, não é a entrada, que nós possamos tocar as pessoas e dar uma nota de curiosidade para saberem mais sobre o Daciano da Costa e mais sobre o design português. E é isto, e tem sido a tentativa de fazer o Daciano da Costa made in Portugal. Tem sido uma batalha campal, mas acho que já temos alguns fornecedores estabilizados para as cerâmicas, para as tapeçarias que resultam da... Inês pode-nos mostrar as cerâmicas que eu sei que tem aí na galeria. Confesso que não preparei as imagens. Não, acho que elas estão mesmo aí, não é? É isso. Não é ao lado, eu sei. E pronto, isto é completamente tangível, não é? Todas as pessoas. Aqui são várias, portanto, esta linha chama-se linha Palace. É linda. Esta linha, vou aqui fazer uma visita, portanto, isto são as tapeçarias linha Penta, não sei se consegue, que resultam das tapeçarias linha Penta, há aqui várias. O que é que são as tapeçarias linha Penta? São estudos gráficos, eu vou fazer aqui uma volta assim, isto é um bocadinho interessante, mas vou aqui fazer vamos aqui entrar neste espaço, que eu não sei se gosto do nome de galeria, ainda não assentei a real sobre o nome.
à fora diz ateliê, etc. Sim. Mas isto é a entrada do espaço e onde nós temos as nossas tapeçarias, chamamos linha penta. E porquê linha penta? Estas tapeçarias resultam de estudos que nunca foram estudos de sinalização para o Hotel Penta, para os olhos dos elevadores, que acabaram por ser substituídos pela pentafragmentos. Eu mostro aqui também o que é que são as pentafragmentos. O Daciano opta por fragmentar as tapeçarias no Hotel Penta. No entanto, eu quando tomo mão deste projeto e porque as tapeçarias Ferreira de Sá e porque tínhamos esta amizade, pareceu-nos importante juntar e trazer, materializar os estudos que tinham sido desenvolvidos, estudos gráficos que tinham sido desenvolvidos para tapeçarias que representam o grafismo na arquitetura. Para nós foi importante e foi impulsionada também, devo dizer, pela Juliette Kinchen, que é curadora do MoMA, ou foi curadora, agora deixou, porque quando viu, e justamente é uma das obras que está a ser analisada para incorporar a coleção permanente do MoMA, e justamente me entusiasmou muito para termos e avançarmos com esta coleção para galerias ou para exposições que estamos a pensar, espero, com o desconfinamento, que possam vir a acontecer ainda este ano. Nova Iorque, Portugal até, eu gostaria de começar por fazer esta apresentação aqui no espaço. Somos portugueses, viva Portugal, Portugal faz bem, Portugal tudo, com todas as limitações, mas temos, há 7 anos cá estamos e andamos. Portanto, temos a chamada linha penta. A linha penta, o que nós agarrámos foi nesses estudos gráficos que estão aqui no acervo pessoal do ateliê e transformámos em tapeçarias. Acreditámos que são é tal vontade de entrar nos espaços e das pessoas através de qualquer coisa que seja engraçado, colorido, trazer o Daciano leve também para junto das pessoas. E com uma manufatura de grande qualidade. E, portanto, conseguimos, e muitas vezes os projetos são também acontecem pelo fator humano, pelo fator de cruzar com as pessoas certas, encontrar o entusiasmo e a motivação certas, que são cruciais para as pessoas avançarem e darem passos em frente. Claro que esta sustentabilidade do negócio vem exatamente desta parte da comunicação com a comercialização, lá virá, lá chegaremos, espero que sim, estamos a dar estes passos. Vou agora passar à linha Palace, que é uma linha de objetos, pequenos objetos muito singelos, é uma coleção que nós chamamos de linha Palace, porque vem justamente, eram jarras que foram pensadas para o Hotel Madeira Palácio e que nós pensámos mais uma vez que são em faiança, e nós pensámos mais uma vez que seria divertido, porque fazem um jogo e são mais uma vez uma peça que pode ser trabalhada e que as pessoas podem ser proativas com estas suas peças. São os objetos, como diria o meu pai, só estão acabados quando as pessoas usam e fruem dos mesmos objetos. Ou seja, portanto, temos neste momento a linha pedra também, temos aqui a chamada linha pedra, porque mais uma vez os materiais e a nobreza dos nossos materiais e o material de Portugal, a nossa pedra Estremoz, não é? Que faz parte agora de uma coleção que nós chamamos a linha pedra, que reproduz aquilo que foram cinzeiros, nós podemos dizer cinzeiros, que foram desenhados para o Hotel Altis, mas na verdade hoje em dia funcionam como objetos de decoração. Exatamente. Estão justamente já em exposição ali em São Bento, uma grande taça em pedra. Ou seja, esta vontade de a pouco e pouco, bem, com mobiliário também, enfim, já penso acertar. Obviamente gostaríamos que as coisas fossem em termos de produção e estes estudos de viabilidade são muito demorados até nós encontrarmos o parceiro certo, quer para a produção imobiliário, quer para este design, que eu diria artesanal, que justamente quando nos defrontamos com as reproduções para determinado tipo de cadeira, por exemplo, temos sempre e debatemos, nós temos agora já 2 versões da chamada cadeira Palace, que é a cadeira do Hotel Madeira Palácio também, que tem a palhinha, não é? Que a palhinha é feita à mão, não é rolo, não é? Ou que tem justamente pormenores que nós queríamos manter e que queríamos manter, pelo menos como a super ligeira, que é tal que faz parte do tal mobiliário
sistema de mobiliário para os funcionários BNU, e a Superligeira, que incorporou também a coleção do MUD e que está em curso também outra proposta museológica, aqui ainda com algum segredo, mas enfim, o que é que nós queríamos? É nesta primeira fase reintroduzir e perceber quais são os custos e se conseguimos ter custos que sejam competitivos também para o mercado nacional. Obviamente no mercado internacional as pessoas dizem sempre que esses preços estão perfeitamente possíveis, mas nós estamos aqui justamente num debate interno que é criar linhas que se calhar mais industrializadas, com as palhinhas com rolo, etc e tal, para um mercado e para um mercado possível para o Dacian não ficar também naquele elitismo, para não contrariar aquilo que ele dizia que era o design para todos. E portanto temos aqui este equilíbrio e estas discussões permanentes, não é? Que eu peço a todos também que ajudem, obviamente, esta participação é importante, porque nós, portugueses, não é? Temos que levar para fora. Eu confesso que o nosso design, quando nós o levamos para fora, seja o do meu pai, normalmente é muito bem visto e obviamente quando as pessoas falam de design, falo do Dacian, mas falo também naturalmente e faço sempre alusão a outras coisas e à nossa indústria, muito, muito boa e muito profissional, e outra que eu espero que possa vir a reviver com projetos que possam ajudar a que tenham essa viabilidade, porque muitas vezes não o têm. No outro dia encontrei um senhor muito contente lá em cima no Norte que me dizia que tinha sido um projeto do Eduardo Souto Moura que lhe tinha dado ar, e é verdade. Portanto, isto é um processo que, agora, este Portugal faz bem, ou esta ideia de nós começarmos a ter uma plataforma, não é? Termos uma plataforma que podemos cruzar a informação é muito importante, porque muitas vezes dessa informação surge de facto uma solução. E, enfim, é isto, vou deixar os outros falarem. Não, fantástico. E eu quero agradecer uma visita tão privada, acho que é realmente um privilégio ouvir a filha falar assim da obra e perspectivá-la neste contexto e neste futuro. É realmente um raro privilégio esta visita guiada, para mim muito, muito, muito honrado e muito feliz porque todos possamos ter participado com a Inês nesta visão da obra e do trabalho do Daciano. E como é que podemos trazê-lo todos também para, enfim, para a nossa vida e como falámos agora, de como é que ele se pode tornar mais presente no nosso dia-a-dia, e acho que é esse o desafio, como se falava inicialmente, o Daciano mais institucional, que todos conhecemos das grandes, enfim, dos grandes espaços públicos onde ele participou, e como é que neste momento essas reedições podem chegar a todos e cada um de nós, e como é que realmente temos aqui uma porta aberta para colaborar também ativamente nessas ideias. Para mim é realmente um ar e o ar que nós precisamos também para continuarmos a colaborar, e é nesse sentido que eu chamo também aqui a Emília. Se calhar, Emília, estás por aí? Olá, bom dia. Olá, Emília, bom dia. Emília, eu acho que esta questão de novos públicos e de atrair novos públicos para espaços públicos como o teu, aquele que tu diriges, e agora neste seguimento da apresentação da Inês, aquilo que nós, se calhar, tu fizeste nos últimos meses, até do confinamento, estou-me aqui a lembrar do projeto com o nosso querido Nelson, o Fungagá das Artes, e como é que tu me disseste no início que querias o teu museu fora do museu também, como falávamos ontem, e atrair novos públicos e torná-lo mais acessível também, talvez não só do ponto de vista dos públicos, dos conteúdos, tornar o museu mais vivo, e passa também por aí. E tu estás a fazer um trabalho que eu acho que é único, como NAC, e podes-nos falar se calhar melhor, agora que estamos às portas do Dia Internacional dos Museus e dos Monumentos, o que é que tens aí e como é que estás a gerir, não é? Um espaço como este e o problema que todos sabemos que há no financiamento também dos espaços públicos, neste caso dos museus, em Portugal. Por isso, se quiseres falar-me um bocadinho disso, e ouvimos todos. Sim, tenho o maior gosto. Muito obrigada pelo convite, primeiro que tudo. Eu queria começar por dizer que, na realidade, as coisas devem ser feitas, creio eu, que por paixão. E a Inês estava a dizer de uma forma muito simpática e algo tímida, eu não tenho um doutoramento e não sei o quê.
Eu, muito sinceramente, eu sou também uma académica, e todos nós, na realidade, nesta área fomos formados pela academia, não é? Mas mais do que a questão dos pergaminhos académicos, eu penso que aquilo que move as pessoas a fazerem alguma coisa é a paixão que sentem pelo que fazem, porque há muita gente que tem muitos pergaminhos académicos e parece um pouco apagada, um pouco desconectada do mundo. Eu queria aqui começar por dizer que, de facto, eu gosto de museus. Gosto de museus porque são espaços de partilha, são espaços de conhecimento, de aprendizagem e são, sobretudo, espaços de emoções. E creio que os museus podem ser instrumentos fundamentais para o conhecimento nessa outra linha, que não é o conhecimento, digamos que mais objetivo, embora também possa ter essa componente e deva tê-la até na investigação, mas na partilha do conhecimento deve ser feito, sobretudo, pelo meio das emoções, para uma espécie de educação emocional, que é uma coisa para a qual o ensino formal não nos prepara. E há muitos autores na área da filosofia, que é a minha área de base, que têm falado nisso nos últimos anos, quase nas últimas décadas neste momento, e portanto, creio que os museus podem ter esse papel, levar-nos um pouco como a literatura que nos faz viajar no tempo e no espaço. Os museus têm também essa capacidade de nos levar a outros sítios, a outras pessoas, a outras mentalidades, e de nos confrontar com coisas incómodas, de nos acarinhar com as suas coisas mais positivas, porque os museus são um pouco como se diz, como aquilo que se diz das farmácias, há de tudo, e nos museus também há de tudo. E no caso do MNAC, que tem uma coleção que vem desde 1850 até à contemporaneidade, nós começámos já em 2018, Ano Europeu do Património Cultural, com um projeto pioneiro que foi proposto por uma colega, a Lúcia Saldanha, e que se chama Portugal entre Patrimónios. E que foi um projeto que me pareceu desde o início, desde o primeiro esboço de pensamento, uma ideia absolutamente fascinante pela simplicidade que tinha e pela complexidade que poderia envolver. Nós começámos a pensar que talvez conseguíssemos chegar a 15 parceiros em todo o território, e ao fim de muito pouco tempo tínhamos mais de 60 parceiros. Então, estou a falar de Portugal continental e das ilhas, e temos parceiros muito diversos, desde universidades a outros espaços expositivos, museus, etc., centros de arte, como também livrarias, associações recreativas, festivais de música, a Rota do Românico, a Estrada Nacional número 1, temos uma série de municípios também connosco, e a ideia com este projeto, que é um projeto colaborativo em que toda a gente trabalha pro bono, é no fundo potenciar-nos uns aos outros, é darmos-nos a conhecer. E aquilo que foi fantástico foi nós percebermos logo na primeira reunião, no lançamento do projeto, que foi a 30 de outubro de 2018, e em que contámos com uma magnífica apresentação do José Manuel dos Santos, que foi nosso cúmplice, digamos assim, desde o início, que nos pôs a pensar num primeiro tema de debate, e que foi justamente a atenção. A atenção é aquilo que todos nós queremos e é aquilo pelo qual é mais difícil lutar, uma vez que hoje em dia, com a diversidade de meios de comunicação, a atenção está muito reduzida, a nossa atenção em termos pessoais e a nossa capacidade de chegar à informação é complicada, porque há muita coisa a ser divulgada ao mesmo tempo. Como é que nós fazemos isso? Esse foi o grande primeiro tema. Nessa primeira reunião nós percebemos que as pessoas, que em alguns casos os parceiros presentes, que em alguns casos já tinham ouvido falar uns dos outros, pela primeira vez conheceram-se. Esta coisa de nós estarmos aqui no digital é muito interessante, mas é uma coisa que eu tenho vindo a repetir: nós não nos podemos olhar nos olhos, não é? Aqui não podemos. Eu posso estar a olhar aqui no ecrã à frente, tenho o Jorge, estou a olhar para os olhos dele, mas o Jorge não pode estar a olhar para os meus ao mesmo tempo. Esse lado de desencontro que o digital provoca enquanto provoca o encontro é algo que a realidade nos dá. E, portanto, nesse encontro, em outubro de 18, as pessoas encontraram-se de facto, conheceram-se e começaram de imediato
ajuizar projetos entre elas. Desde essa altura nós já fizemos várias exposições itinerantes, nós já fizemos publicações, promovemos uma série de encontros, debates em cafés, tertúlias, vamos continuar agora porque a pandemia tem sido um travão para essas colaborações, estou a falar devagar precisamente por isso, porque é colaborar, ou seja, trabalhar com. E nós começámos logo com essa perspectiva de trabalhar em conjunto. E eu creio que para qualquer instituição, e para um museu isso é fundamental, os museus nasceram como instituições de democratização de acesso às obras e ao conhecimento. Os primeiros museus de ciências nasceram como uma espécie de enciclopédias com objetos, e os museus de arte apareceram precisamente com a abertura, a partir da Revolução Francesa e com a abertura do Louvre, com a abertura dos tesouros que até aí estavam nas mãos de famílias e de coleções privadas. Portanto, os museus têm no seu ADN essa vontade de democratização. Acontece que, como todos nós sabemos, o facto de todos nós também sermos formados na academia e de termos necessariamente, ao longo do nosso processo académico, criado uma série de hábitos linguísticos, por vezes isso faz com que nós tenhamos alguma dificuldade de comunicação para aqueles aos quais queremos chegar. O uso excessivo de um jargão académico, de um vocabulário demasiado especializado que não é descodificado, porque partimos do princípio que as pessoas o conhecem, tudo isso tem que ser revisto. Não é fazer coisas simplistas, é torná-las claras. E todos nós sabemos que a clareza é uma coisa difícil, não é? Às vezes pensamos que estamos a ser claros e embatemos na incompreensão, numa incompreensão qualquer do outro lado. Há muitas formas, não é por acaso que a hermenêutica, a interpretação é uma disciplina da filosofia, não é? Parece fácil, o logos, a palavra, é aquilo que nos une, mas pode ser também aquilo que nos separa. Portanto, nos museus também temos que ultrapassar estas questões. Agora, na verdade, ninguém faz nada sozinho, e ontem eu comentava isso com o Jorge numa conversa, uma espécie de conversa prévia. Nós como espécie, sabemos-lo muito bem, individualmente somos umas criaturas muito desinteressantes. Aquilo que nos torna poderosos ao ponto de estarmos neste momento a ser dramáticos para o planeta em que vivemos é o facto de nós sermos, apesar de todos os pesares, tão bons a comunicar e tão bons a organizar-nos. Então, por que carga d'água é que não usamos isso em nosso benefício? E em Portugal, não sei exatamente porquê, não sei se tem a ver com 48 anos de Estado Novo, se tem a ver ainda com mais atrás, com a Inquisição. Nós temos todos muito medo uns dos outros e temos uma certa desconfiança em relação aos outros. O que é que vão pensar? Eu não vou fazer isto porque... É preciso arriscar, é preciso tentar chegar aos outros. Em 1882, quando se fez a exposição que deu depois origem ao então Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, que depois com a República veio a ser o Museu Nacional de Arte Antiga e que deu também origem ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, a exposição de arte ornamental, a exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e espanhola, foi a primeira vez que houve um blockbuster em Portugal. Foram milhares e milhares de visitantes, mais de 30 mil bilhetes vendidos e fala-se em cerca de 100 mil visitantes, quando não há prova disso, até agora ainda não encontrei, mas houve muitos bilhetes oferecidos. De qualquer das maneiras foi de facto um blockbuster para a época. E na altura um crítico francês, o Iriarte, escreveu numa revista francesa o seguinte: os portugueses sabem fazer, mas não sabem mostrar, no sentido de divulgar. Nós continuamos um pouco com isso. Há uma certa modéstia, que talvez tenha a ver com insegurança, com uma certa falta de amor próprio. O José Gil diz que nós temos um excesso de identidade, mas na realidade nós estamos sempre a pedir desculpa por sermos portugueses, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem somos os melhores do mundo, nem somos os piores do mundo, nem somos uns coitadinhos. É preciso coordenarmos uns com os outros, trabalharmos uns com os outros, e depois há a tal história, a ciência cognitiva e os processos de estudo sobre a criatividade têm demonstrado que ninguém cria do nada em conjunto, ou seja, aquele mito urbano de bora todos para uma reunião, partir pedra, ter ideias.
não sai de lá nada de jeito, é aquela onda da montanha pariu um rato. O que é preciso é cada um individualmente pensar numa coisa e depois chega à reunião e diz, eu pensei nisto, e tu? E vamos colhendo as opiniões dos outros. E depois o grande desafio, creio que será esperar que os outros não façam simplesmente eco daquilo que nós pensamos, mas que os outros deem, de facto, o seu contributo pessoal e transmissível, para que todos nós consigamos depois melhorar. Porque é por isso também que se diz que várias cabeças pensam melhor do que uma, mas é preciso que cada uma delas pense por si própria, que pense identitariamente, que pense com o seu contributo individual, com a sua diferença, com a sua diversidade. A biodiversidade é importante e a ideiodiversidade também é importante. E é isso que todos nós temos de fazer em conjunto. E, portanto, eu creio, agora para finalizar, de facto, o que nós estamos a tentar fazer no museu é também não só chamar os públicos, mas é também, e às vezes até de uma forma provocatória, a campanha que começa hoje com o público através de uma intervenção na fachada. Tem sido muito triste perceber que há muita gente que passa no Chiado e que não sabe que por trás dos muros do governo civil, que estavam decrépitos, que há um museu nacional, que por acaso é o único museu nacional que tem por missão a arte contemporânea, o que me fez pensar que nós temos que deixar as pessoas perceber inequivocamente que o que está atrás destas paredes que foram adaptadas no início do século XIX ao governo civil, mas que era aquela arquitetura lisa e pobre, literalmente pobre, de uma ordem franciscana, porque aquilo era o convento de São Francisco, era preciso chamar a atenção. E, portanto, a campanha que hoje o público lança diz exatamente de uma forma, obviamente, provocatória. Nós vamos inaugurar 3 exposições maravilhosas nesse dia. A partir das 5 da tarde vamos inaugurar a fachada. A campanha diz, nesse dia não entre. É evidente que é chamada publicidade inversa. É evidente que o que nós queremos é que as pessoas entrem, mas nós também sabemos que se de 18 para 19 nós tínhamos subido 15% o número de visitantes, em 20 nós baixámos 70%. Em 21 continuamos a ter o museu muito vazio. Nós queremos que as pessoas entrem, portanto, é preciso arriscar até coisas um pouco fora da caixa. E a questão é exatamente essa, nós estamos aqui, venham cá ver-nos, temos coisas incríveis cá dentro. E é claro que a provocação é, não entre, porque como todos nós sabemos, os portugueses a primeira coisa que fazem, há um anedotário imenso sobre o português e o que é proibido, não é? Não entra, então é agora mesmo que eu vou entrar. É isso mesmo que nós queremos. Isto é obviamente um spoiler, não é? Este que nós queremos, mas toda a gente sabe que o que nós queremos é que as pessoas entrem. Não é por acaso que nós investimos nas exposições. E portanto, os museus trabalham para as pessoas, sobretudo os museus públicos. É para o público que nós trabalhamos. E como dizia a Inês, a propósito do seu pai, o objeto completa-se quando é usado. E com os museus é a mesma coisa. O nosso trabalho só tem sentido se as pessoas lá forem. É preciso que as pessoas reclamem o seu próprio papel e a sua responsabilidade na fruição e na manutenção da sua cultura. E deixem-me terminar só com uma história que eu gosto de contar, não é nossa, é inglesa. A National Gallery foi criada no centro de Londres em 1824. Alguns anos depois, devido ao fog, ponderou-se a possibilidade de, dados os danos que o fog estava a provocar também nas obras, ponderou-se a possibilidade de levar a National Gallery para uma zona que então era periférica da cidade e que era South Kensington. Porém, antes de levarem para outro sítio, alguém se lembrou, então mas será que se nós tirarmos daqui a galeria vamos perder público? E alguém perguntou, mas será que temos assim tanto público? Então lançaram um inquérito às fábricas que havia na zona e descobriram com esse inquérito que um operário londrino ia em média por ano à National Gallery 11 vezes. Ia, porque a National Gallery sempre foi gratuita e continua a sê-lo para a coleção e portanto ia porque precisava da beleza para viver. E perante isto, perante o serviço público e a conservação das obras,
a National Gallery optou por ficar onde estava e é onde ela está até hoje. E por isso mesmo, fidelizando os seus públicos, abrindo-se ao povo, a toda a gente, a National Gallery teve a reação que teve durante a Segunda Guerra Mundial, quando, por causa da Blitzkrieg, as obras foram retiradas para um abrigo, e de repente a população soube que tinha sido comprada uma obra do Rubens e exigiu que a obra fosse exposta pelo menos durante um mês, com a seguinte justificação: em tempos de guerra, a arte é-nos mais necessária do que nunca. E a National Gallery decidiu, a partir de então, que todos os meses teria sempre uma obra em exposição. Nós não temos esse tipo de envolvimento. O público, se nós fecharmos, o público se calhar não dá por isso, e eu vi isso de uma forma atroz durante o confinamento, imensa gente a dizer, então, mas se fechar, aguenta-se perfeitamente 2, 3 meses sem cultura. Como? Como é que se aguenta 2, 3 meses sem cultura? Como é que todos nós sobreviveríamos sem romances, sem música, sem filmes, sem obras de arte, sem objetos belos à nossa volta? Como? Eu fico doida com isto, eu fico completamente passada. Como é que as pessoas não percebem que a única coisa que nos distingue como espécie, que é aquilo em que estamos sempre a tentar dizer, não sou um gato, não sou um cão, não sou um chimpanzé, a única coisa que nos distingue como espécie é a cultura, e como é que nós estamos disponíveis para a descartar tão facilmente. Portanto, é por isso que nós estamos a dizer, estamos aqui, trabalhem connosco, venham cá, apropriem-se, esta é a vossa identidade, esta é a nossa alma, é isso que são os museus. Era isto que eu vos queria dizer, desculpem, fico muito emotiva com isto, mas é absolutamente necessário nós respirarmos, é a cultura que nos faz respirar, absolutamente. E é a cultura que move a economia, não tenham dúvida nenhuma disso, mais do que a indústria automóvel, mais do que outras coisas, é a cultura que vai retirar Portugal do fosso em que se encontra. Muito obrigada. Emília, muito obrigado, e esse convite agora ao Portugal Faz Bem, que eu faço extensível teu do museu, a que toda a gente esteja então no dia 18, a que todos venham conhecer esses projetos e essas ideias que tu tens aí, e que com esta pequena, para mim, masterclass que tu tens, que nos deste, e que nos leva a todos realmente a pensar dessa maneira. Eu sinceramente acho que é o único caminho também viável. E realmente é aflitivo quando pensamos que podemos fazer o contrário, não é? Que se pode pôr isso em causa. E falaste da National Gallery, eu também vou contar uma pequena história, que foi exatamente a primeira vez que estava numa visita, num curso de verão em Londres, e que entrei, e na porta vi por primeira vez ao vivo o War, da Paula Rego, e fiquei embasbacado, para aí uns 5 minutos, quem era aquela senhora, o que era aquilo, e foi na National Gallery, e é isso que eu quero também, não é? É isso que temos de trazer às pessoas, com o design, com a produção, com aquilo que estamos todos a fazer, é essa capacidade de nos maravilharmos e de nos, neste caso, transcender, que é isso mesmo que os museus também nos fazem. Tu falavas muito os museus como espaço de bem-estar mental, também no pós desta pandemia, que é essencial também termos isso em conta, são espaços de saúde pública, e que temos de saber, o design tem que ter essa ergonomia, essa antropometria, todos esses valores que estão ligados Jorge, desculpa interromper-te, tu falaste no Fungagá das Artes e eu não falei nisso e peço desculpa. Queria só dizer muito brevemente o seguinte: a ideia foi permitir às pessoas que estavam em casa, e como o Facebook não chega às crianças, mas chega aos adultos, não é? Fazer com que os adultos percebessem que havia uma forma de começar a desenhar com os seus miúdos, portanto é um projeto para miúdos e graúdos, com técnicas muito simples, e para nós a coisa mais extraordinária foi perceber não apenas que chegámos a muita gente, mas também que chegámos a pessoas que nos disseram: o meu filho tem paralisia cerebral e eu nunca o consegui pôr a desenhar, nunca o consegui entreter. E esta criança leva agora a semana, mesmo com dores, a tentar desenhar toda a semana a partir dos vídeos que vocês estão a fazer. Isto é impagável. Isto é foi das coisas mais maravilhosas que eu pude ouvir, e não foi caso único. E eu fico muito contente de ter podido proporcionar, através do Nelson, do Jorge e do António Faria,
um desafio destes e esta possibilidade? Obrigada, era só isso. Obrigado nós, porque realmente, Emília, tu és a única diretora de um museu nacional que eu conheço que teve essa visão logo naquelas primeiras conversas e que deixou que os desenhos destas crianças sejam agora o bilhete para eles e para os pais no teu museu. E isso para mim é uma moeda de troca muito forte e que realmente nos pode inspirar a todos e mudar tudo, e tu acedeste logo a essa ideia também, e acho que essa ideia continua vigente, e acho que é realmente aquilo que tu dizias de pôr o público e a acessibilidade à frente, e as novas acessibilidades à frente. E é por isso que eu, como sei que estamos todos a ficar se calhar um bocadinho com fome, ficamos um bocadinho atrasados e temos o almoço ainda à frente, e nem sei se vai ser o Paulo. Paulo, estás por aí, ou a Laura? Acho que vocês os dois têm muito a dizer, mas Paulo, o que é que tu achas realmente desta nova lógica de descentralizar e de chegar aos novos públicos, e como é que se financia, como é que há mecanismos neste momento de troca, uma troca mais direta e mais lógica fora de... enfim, o prémio onde te conheci na Planéteas e que também alimenta esta própria academia, que esteve ligada a esta ideia do Fungagá. Como é que tu vês esta lógica em Portugal, e tu que estás à frente destes projetos e tens um overview, e se calhar depois então chama a Laura, que acho que está já numa fase de concretização também de um projeto desta natureza. Estás por aí, Paulo? Estou aqui. Para já, uma salva de palmas à Emília. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que trouxe, trouxe as palavras certas para o momento certo, sobretudo no momento em que se questiona o papel da arte e da cultura. Acho que ter estas vozes que dizem que ela é imprescindível, e eu sinto na pele. Tenho aqui umas guitarras ao pé de mim, por exemplo, que não vivo sem elas, e portanto sem a presença da música não consigo sequer fazer sentido do meu mundo, não é? Da música, da poesia, da arte em geral. E um bocadinho isso levou-me a criar, e eu tinha aqui 2 ou 3 slides para apresentar, mas eu acho que no fluir da conversa faz mais sentido continuá-la. Isto para dizer que nós temos muito mais abundância do que aquilo que pensamos ter. E até agora, durante esta manhã, eu liguei-me aqui a este Portugal faz bem, porque eu acho que Portugal faz mesmo bem. E o testemunho disso é a vontade que muitas das pessoas, no contexto internacional onde eu opero, têm de se mudar para Portugal, é porque faz bem. E, portanto, essa vontade está lá bem presente. E nós temos em Portugal uma abundância que não tiramos partido. E não tiramos partido porque a economia tem uma visão muito curta daquilo que nós valorizamos. Ou se calhar nós delegamos na economia a responsabilidade de valorizar coisas que levou a economia a ser uma coisa que não privilegia aquilo que são os nossos valores intrinsecamente humanos. E se nós todos nos centrarmos neles, nós vamos encontrar nessa valorização intrinsecamente humana valores que são perfeitamente íntegros com a vida. E, portanto, não estão descasados da nossa natureza como um ser vivo neste planeta, com tantos direitos e obrigações como tantos outros, e como membros integrantes dessa natureza. Portanto, isso não está de todo descasado disso. O que nós acreditamos, enquanto Value Flow, isso levou-me a criar esta associação, é que nós conseguimos trazer verdadeiro valor e sincronizar aquilo que a economia deveria ser e possa ser, se nos ligarmos a estes valores e se de alguma maneira lhe dermos o seu papel de relevo e os valorizarmos em sociedade. E o que nós estamos a tentar fazer é, primeiro, descobrir que valores são esses, e para dizer que nessa descoberta os portugueses têm uma série de valores que são os valores do convite à colaboração, do convite à participação, e por isso é que nós estamos a assumir uma série de papéis internacionais que têm essa natureza, não é? Um grande embaixador disso sendo o António Guterres. E se nós, de facto, valorizarmos isso e dermos um valor económico, uma expressão económica a estes valores, não no sentido de os diminuirmos, mas percebermos como é que eles contribuem, de facto, para a economia,
nós conseguimos fazer desabrochar a abundância que está aqui ao nosso alcance. E para fazermos aquilo que verdadeiramente nós temos paixão por. E tanto a Emília quanto a Inês foram testemunhos disso, não é? de uma vivência de paixão. E outra coisa que também me parece evidente é que nós temos um legado, temos a responsabilidade de deixar um legado. Foi algo que nós fomos esquecendo enquanto sociedade e, mais uma vez, influenciado por uma visão curta do que é a economia. Mas temos essa responsabilidade de deixar um legado para futuras gerações e temos um legado que é importante descobrir e valorizar. E, mais uma vez, a Inês deu um testemunho de como é que isso pode ser feito, não é? Como é que nós podemos olhar para, de facto, um património que resulta de uma paixão, não é? É um trabalho de uma vida que resulta de uma paixão, e como é que nós conseguimos encontrar esse legado por este país fora. E tivemos durante a manhã testemunhos disso. E é essa descoberta que o Value Flow pretende fazer e traduzir essa descoberta em soluções que sejam de abundância económica e, portanto, que façam... o meu background é engenharia informática e, portanto, gosto muito desta palavra, que façam hacking da economia. É preciso fazer hacking da economia para que ela valorize aquilo que nós verdadeiramente achamos que é importante enquanto sociedade. E vale a pena refletir o que é que isso é. E nós vemos hoje, por exemplo, na expressão das artes, da cultura, a importância que ela tem, na expressão do cuidar, uma dimensão que nos é relevada pela situação de pandemia que temos e que não encontra na sociedade a expressão de vida económica e as condições para, de facto, serem elementos centrais daquilo que é a construção da sociedade, que eu pessoalmente acredito que temos que colaborar para construir. E nesse sentido, eu liguei-me a este projeto internacional, o projeto SEEDS, que na verdade é uma proposta de uma cripto, tem um desenho desde logo, pretende ser uma economia abundante, e portanto tem desde logo um desenho que é um desenho regenerativo, e a regeneração aqui é uma palavra que se calhar é nova para alguns, mas do ponto de vista dos recursos naturais, é dizer que nós temos que inverter o ciclo de destruição que temos, não chega a sustentar os recursos como os temos que reverter alguma da destruição que temos, mas num lado humano é resgatar, diria que se calhar é a palavra mais certa, um conjunto de elementos que sendo intrinsecamente culturais, são o nosso legado. E são o legado de todos os povos. E que recuperam, numa espécie de segundo movimento renascentista, se quisermos, recuperam aquilo que são saberes antigos, que são formas antigas de nos relacionarmos, com a terra, de nos relacionarmos com a arte. É importante dizer que antes de inventarmos a linguagem começámos a pintar, não é? E, portanto, recordar sempre que estes são elementos absolutamente determinantes e dar-lhes o valor merecido. E criarmos essa economia para nós. E, portanto, o desafio e a proposta que o CITES traz é ser uma economia abundante, distributiva e que reconheça aquilo que é o contributo de cada um, para criar a sociedade que nós sabemos que está mesmo aqui à esquina, mas que não conseguimos tocar e não conseguimos chegar, não é? E que valorize de facto aquilo que nos é querido e que está no nosso coração. E portanto, o que é que é na prática? Na prática é um passaporte que nós gostamos de dizer que é uma porta, é um portal, é de facto um passaporte para nós deixarmos de ser cidadãos da nossa quinta, do nosso espaço restrito, e passarmos a ser cidadãos do mundo, deste mundo novo. É como se fosse um portal para uma visão planetária íntegra do mundo. É, na verdade, uma economia que começa a dar os primeiros passos, está desenhada em 2 fases e, portanto, que pretende ser abundante e, portanto, não pede recursos, mas distribui-os. Tem formas de distribuir, uma delas resulta então neste prémio que estamos a trabalhar com o Jorge. É
é já um instrumento de troca, portanto, serve de pagamento e de troca, e, portanto, num espaço de uma economia digital, tem uma carteira digital que funciona, opera perfeitamente enquanto elemento de troca, e é também um sistema de governança distribuído e, portanto, reinventa a democracia, transcende as limitações que nós temos hoje na democracia e, portanto, experimenta novas formas de nós nos governarmos, dando essa autonomia e essa autoridade a cada pessoa no seu contexto, okay? Devolvendo essa soberania a cada uma das pessoas. E, portanto, estes são os elementos de cocriação que esta nova economia propõe, e é, na verdade, uma grande experiência, não é? Uma experiência que eu vos convido a participar, porque é uma experiência que vai precisar da criação de todos e, sobretudo, que cada um consiga reconhecer nesta economia e valorizar aquilo que, na verdade, é importante para si, se não tivesse dependência, constrangimento de outro fator qualquer, okay? Nomeadamente de fatores económicos. E só para terminar, uma das coisas que nós estamos ativamente a prototipar é esta ideia, que nos parece ser uma ideia absolutamente pertinente nos momentos que vamos viver, que estamos já a viver e que vamos viver, eu diria, nos próximos anos, até termos uma recuperação da economia mainstream, vamos chamar-lhe assim, que é a ideia de um Universal Earned Income, de um rendimento universal merecido. Portanto, ele é merecido. E é merecido porquê? Por várias razões, eu vou dizer as minhas pessoais. Primeiro porque, se nós olharmos para aquilo que coletivamente inscrevemos na Carta de Direitos Humanos, esses direitos só são plenos se nós, de facto, tivermos abundância financeira. Porque o trabalho não é uma garantia, é um dos direitos, mas nós sabemos que temos sempre tangencialmente desemprego, não é? E, portanto, se nós queremos, de facto, construir uma sociedade de plenos direitos, a economia tem que ser um direito. O direito a este rendimento é um direito. E, portanto, ele é, desde logo, construído em cima desta ideia universal que todos pertencemos e, portanto, também o direito a esta forma de resiliência económica é indispensável. Depois, a segunda razão é nós todos, num contexto em que se calhar muitos dos participantes nesta conversa estão hoje em dia, num contexto de não escassez, não é? De termos condições para de facto nos explorarmos enquanto indivíduos, obviamente com constrangimentos, mas para chegarmos até termos a hipótese ou a vontade de dedicarmos estas horas a estar nesta conferência. Se isso estiver ao alcance de todos, nós todos vamos devolver mais à sociedade do que este potencial rendimento vai exigir do coletivo. E, portanto, esta ideia de que todos temos um valor para dar e que às vezes é preciso pescá-lo, não é? E este valor é multidimensional. Se quisermos, o professor Agostinho da Silva dizia que nós somos um país de poetas e deveríamos estar dedicados à poesia, não é? E a poesia, eu entendo-a num sentido amplo do que isso significa. E eu acredito que isso é verdade, não é? E para fechar, eu partilho aqui um estudo que foi feito com pessoas que tiveram experiência de quase morte ou pessoas que estão perto, têm uma vida de uma duração limitada. E com esta noção de que isto é verdade para todos nós, não é? Se cada um de vocês quiser pegar numa máquina de calcular, pode fazer uma conta simples. Há uma esperança média de vida que anda em Portugal, vamos arredondar, anda para a volta dos 90 anos, subtraiam a sua idade a essa esperança média de vida e, pronto, essa é a noção de tempo que temos, não é? Médio. E, portanto, a vida parece-nos uma coisa, sobretudo na juventude, que não termina e que é infinita. Na verdade não é. E então estas pessoas têm 5 grandes arrependimentos, estes estudos demonstram. O primeiro é já não trabalhar tanto.
E este desejar não trabalhar tanto tem a ver com a natureza do que é trabalho, não é? E tem a ver com este espaço de escassez. Porque se nós fizermos aquilo que acreditamos, que temos paixão, o sítio onde está o nosso coração, nós não nos sentimos trabalhar, e isso é expresso por muitos. E, portanto, se fizermos o que acreditamos, não nos sentimos de estar a trabalhar. E, portanto, este trabalho tem esta tónica por trás. E depois a segunda é termos mantido relações, sobretudo relações com amigos. E, portanto, o ingrediente secreto da colaboração é a relação. Se nós relacionarmos enquanto pessoas, livres dos nossos papéis, dos nossos cargos, dos nossos diplomas, tudo aquilo que possa definir um papel na sociedade, se nos relacionarmos apenas como pessoas, de facto estamos a contribuir para inverter este arrependimento que acontece ao final da vida. Depois o terceiro é, devia ter deixado de ser mais feliz. E isto tem duas coisas que para mim têm sido alvo de reflexão. A primeira é que nós temos uma ideia do que é felicidade, para nós. Cada um de nós tem essa ideia. E de facto sabe que diariamente se calhar faz escolhas que não estão a contribuir para essa felicidade. Então porquê é que as faz? Porquê é que as tem que fazer? E o quarto é fazer valer a minha voz de forma honesta e verdadeira. Não é? Esta declaração da importância da verdade. Não é? Nós falamos muito do papel do amor, mas igualmente poderoso é o papel da verdade. Não é? O papel da verdade que é desde logo a verdade connosco próprios, é a nossa responsabilidade enquanto indivíduos, e portanto a partir dessa ideia de verdade. E depois o último arrependimento é devia ter abraçado mais os meus sonhos. E a proposta deste Universal Earned Income é dizer-nos, ok, então se dinheiro não for um problema e se retirarmos esse constrangimento, então quais é que são os teus sonhos? E eu acho que esta pergunta é uma pergunta que nós deveríamos ter desde logo, deveria ser a nossa primeira pergunta, a pergunta que nós fazíamos aos nossos filhos e que mantínhamos enquanto sociedade. Porque eu acredito que nós conseguirmos dar expressão aos nossos sonhos resolve uma boa parte dos nossos problemas, para não dizer todos, que nunca foi experimentado, e portanto é um bocadinho esse contexto que nós queremos trazer com o Seeds, e que o Value Flow quer ajudar a investigar, a perceber e a criar instrumentos económicos que ajudem de facto a que estes arrependimentos deixem de estar na lista. E, portanto, eu termino, passo-te a ti, Jorge, e grato pelo convite. Algo maravilhoso. Bem, sem palavras quase, não é? Porque acho que eu estava aqui a pensar, e acho que temos todas as SDGs, as 17, neste painel, e transcendemos de facto aquilo que até inicialmente esta conversa podia ser, e nos faz a todos encher de vontade, não é? De fazer e de perceber porque é que fazemos bem e o que é que podemos fazer bem. E acho que tocas neste tema da economia da felicidade, que é essencialmente aquilo que eu fico mesmo feliz por ter um projeto que sei que sou investidor e que investe também em mim nesta academia, como te conheci na Planeters. E porque é que somos em Portugal, porque é que a Planeters também chega a Portugal, porque é que escolhe Portugal e porque é que tantos escolhem Portugal neste momento, mais do que as razões geográficas e aquilo que já sabemos, é essa verdade também que acho que temos e que temos que valorizar muito mais. E que sinto aqui que posso falar finalmente com Laura do campo destas ideias e trazê-las à terra com uma coisa mais tangível, com um projeto tangível. Não sei, Laura, eu acho que se calhar o Telos é aquilo que em Portugal, a superpotência do turismo, especialmente dos últimos 4 anos, todos os grandes projetos que vemos, e hoje de manhã já assistimos a alguns e tantos outros que estão agora em carteira. O que é que nós sentimos depois da pandemia, de sabermos que há muita precariedade e essa nova economia não pode funcionar nessa lógica, como o Paulo acabou de nos dizer, e a cultura, e como é que o Telos, que tem aqui um mecanismo muito particular também, os e-grants da Gulbenkian, não é? Esta cidadania ativa por trás, como é que nós temos esta justiça intergeracional, como é que nós temos aqui um novo mecanismo, enquanto Portugal, a superpotência do turismo, que quer destacar-se ou seja, não quer um neocolonialismo, não quer certeza, nada disso, e o Paulo é um ótimo exemplo dos mecanismos que estão a ser financiados com a Seeds e com o Value Flow nessa outra direção. Como é que nós somos o exemplo e como é que o Telos, acho que esse laboratório vivo, que se está a concretizar agora a todos esses níveis. E era isso.
O que é que nos dizes, Laura, disso? Olá, muito bom dia a todos e muito obrigada, Jorge, e ao Portugal Faz Bem pelo convite. Isso é uma questão que dá para ficarmos aqui até às 5 da tarde. Por isso é que eu estou com medo também. Então, eu não vou alongar-me no projeto. Quem quiser saber mais sobre o projeto, eu depois posso dar contactos e podem explorar um bocadinho mais. Se calhar acho que é realmente mais importante falarmos aqui sobre esta superpotência que nós estávamos já a ser, desde 2012 que o turismo tinha vindo a aumentar exponencialmente em Portugal. Chegávamos a ter 6, 7 cruzeiros em Lisboa por dia, que era a loucura total. E de facto temos aqui um potencial muito grande. Agora tivemos aqui aquilo que eu acho que foi crucial para nós, e obviamente que a pandemia foi e é uma coisa terrível. No entanto, acho que nos deu aqui uma coisa que nos fazia falta, que era espaço para refletir sobre que caminho é que queremos tomar no turismo, porque aquilo que estávamos a tomar não ia funcionar muito bem. No nosso projeto, o nosso projeto não é eu digo sempre que não é um projeto de turismo, nem é um projeto de arquitetura, é um projeto de economia circular. O que nós queremos é fazer turismo e explicar que se pode fazer turismo de outra forma, aplicando conceitos de economia circular, não tanto àquilo que estamos a construir. Nós estamos a construir um edifício piloto com materiais muito específicos, enfim, a nível eu não gosto de dizer sustentabilidade, a nível regenerativo, mas com materiais certificados, por exemplo, em Cradle to Cradle. Estamos a trabalhar com a arquiteta Catarina Pinto, que eu acho que está aqui na audiência. Catarina diz olá, se estiveres por aí. Ela é do Estúdio Terra Palha e tem feito aqui um trabalho extraordinário connosco. E, portanto, o que nós queremos é, de facto, criar aqui este laboratório vivo do que é que pode ser fazer turismo em conforto, porque nenhum de nós quer ir de férias para estar desconfortável, não é? Alô, Catarina, ela está ali. Nós queremos fazer turismo em conforto, nada contra campismo, adoro campismo, e também se pode fazer campismo em conforto, mas não é esse o nosso conceito. Queremos fazer turismo em conforto, mas fazê-lo de forma regenerativa. E muito obrigada ao Paulo por ter dito esta palavra, que é isto do regenerativo. Nós agora estamos ainda um bocadinho na onda do sustentável, e o sustentável é nem fazemos mal nem fazemos bem, ficamos ali, a segurar as pontas daquilo. O regenerativo começa a pensar em como é que nós podemos desfazer tudo aquilo de errado que fizemos ao longo do tempo na construção e no turismo. Para terem uma ideia, a nível de números, para isto ser mais tangível, as emissões de carbono anuais, 8% são da responsabilidade do turismo, e desses 8%, enfim, 3/4 vêm dos voos, portanto, nós nos deslocarmos através de avião. E 39% dessas emissões anuais vêm da construção, ok? Especialmente em Portugal, que os nossos métodos construtivos ainda não são baseados em economia circular, e isto só por si também seria uma conversa muito longa. Eu não sou arquiteta, estou um bocadinho ali com a Inês, não sou das cores, mas quase, não sou arquiteta, não sou engenheira. No entanto, quisemos criar aqui um laboratório vivo de alguém que, ok, quer ir de férias, quer ir em conforto, quer alugar uma casa, ou alugar um quarto, quer fazê-lo com todo o conforto e quer poder ter atividades também durante a estadia em que vou perceber o que é isto da economia circular, o que é que eu posso levar para casa das nossas férias. Já, quem quiser fazer férias e não se chatear em absoluto com nada e ficar de papo para o ar, pode fazê-lo. Quem quiser ter férias ativas, quer seja a nível de workshops, quer seja a nível de passeios, a nível de exploração, também o poderá fazer. E ao passear pelas estruturas que nós estamos a criar, poderão ver o que é isto da promoção da construção circular e do turismo regenerativo. Portanto, é umas férias onde também se pode aprender. E pretende ser um modelo para aquilo que é o nosso grande objetivo, que é a disseminação do conhecimento sobre a economia circular, que é um dos SDGs, como muito bem disseste, Jorge. A nível daquilo que estava a acontecer em Portugal, eu acho que todos nós percebemos. Eu acho que aquilo que estava a acontecer em Portugal foi aquilo que aconteceu no Algarve a partir dos anos 80, que começou a ser uma selva de cimento e betão, e que ainda não conseguimos reverter muito bem aquilo, e aquilo estava-se a estender, e está. Há N projetos para todo o litoral alentejano, para o centro, projetos megalómanos, e existem também outros projetos mais pequenos, porque o turismo regenerativo não pode ter 150 quartos, não pode, não é possível, não se faz. Tem que se pensar em pequenas comunidades em que, quando vamos, deixamos a coisa melhor do que aquilo que encontramos, e é da responsabilidade
dos hoteleiros e das pessoas responsáveis em compensar as emissões de carbono que são tidas, porque assim não é possível não emitirmos carbono. E depois podíamos fazer aqui uma pergunta mais interessante ainda, que é de quem é que é a responsabilidade da viagem de avião. É do setor da indústria da aviação, é do turismo, é nossa individualmente, vamos partilhar esta responsabilidade destas emissões de carbono. E, portanto, tem que se pensar num turismo em que começamos a desfazer tudo aquilo que fizemos mal para trás. Nós temos no nosso projeto, para além, obviamente, da nossa missão ser a construção deste edifício piloto, temos também aqui um braço do projeto que para nós é muito importante, que é de disseminação de conhecimento. Temos tido vários webinários, temos tido vários podcasts e vamos ter também formações gratuitas para o público, para as empresas. Aliás, vamos começar já na próxima semana com uma das formações sobre a economia circular em contexto empresarial, é gratuita para toda a gente e, portanto, queremos disseminar este conhecimento de como é que a economia circular, primeiro desmistificar, porque a gente diz economia circular, começamos a pensar em modelos económicos, começamos a ver demasiados números e demasiados cifrões e aquilo começa a ser muito complicado e as pessoas retraem-se um bocadinho. Queremos desmistificar o que é isto e depois queremos dar exemplos de coisas pequenas que nós podemos fazer em casa e que vão ter impacto, porque lá está. Ninguém está aqui a pedir que de repente sejamos todos vegan e ninguém anda de avião, vai toda a gente a pé ou de comboio ou de bicicleta. Isto não é fazível, ok? Isto não é realista, não é fazível. No entanto, há pequenas coisas que se nós formos juntando as gotinhas de água no copo, vamos enchendo e, portanto, todos nós temos também esta responsabilidade individual de promover estes comportamentos que cabem mais dentro de uma economia circular. E que muitas vezes, e a Catarina sabe isto melhor que ninguém, que é, a nível da arquitetura, isto é quase um voltar atrás, às raízes, às técnicas ancestrais que nós utilizávamos e aos comportamentos que nós tínhamos antigamente, que eram muito mais sustentáveis do que aqueles que temos hoje. E entretanto já me perdi aqui na conversa, mas pronto, o nosso projeto está então a disseminar esta economia circular, estamos a construir este edifício piloto, e falando do mecanismo de financiamento, que também chamaste a atenção para isso, nós somos de facto um projeto parcialmente financiado por um mecanismo chamado EEA Grants. Ele em Portugal é um mecanismo que é norueguês, Liechtenstein e Islândia, são eles os 3 países doadores, ok? Em Portugal ele é gerido pela Secretaria-Geral do Ambiente. Eu recomendo a toda a gente a ir espreitar a página deles, está em português, aliás, está em todos os países que eles estão representados, está nesse idioma, porque existe financiamento para pequenos projetos, existe financiamento para grandes projetos, eles distinguem entre entidades governamentais ou institucionais ou educacionais e também para pequenos projetos. Existe esta abertura de financiamento de pequenos projetos. Não pode ser qualquer projeto, tem que ser um projeto que, por norma, está dentro de um dos SDGs que estão estabelecidos. Mas mais importante que isto, e há bocado o Paulo também estava a falar um pouco sobre isto, que é, temos que fazer aqui o hack da economia. E isto, na economia circular, significa que, enquanto que nos últimos anos nós olhávamos para a sustentabilidade e o verde como, o que é que a gente tem que fazer? É mais uma chatice, vamos gastar mais dinheiro com isto. O que é que a gente faz? É pôr ali um caixote de reciclagem? Vamos lá a isso. Nós temos que deixar de pensar dessa forma e passar a pensar isto é a pergunta do $1 milhão, como é que nós tornamos a implementação da economia circular numa empresa um sucesso financeiro? Como é que passa a ser um elemento-chave na cadeia de valor que distingue o produto, a empresa, o serviço, seja o que for, e que nos coloca a nível de marketing e de oferta de serviço e de oferta de produto numa posição destacada das restantes empresas? Porque nós sabemos que somos um bocadinho movidos pela parte financeira, não é? E, portanto, também não podemos ter ilusões de que temos um projeto que ele nunca vai dar dinheiro e, portanto, esses projetos não existem e acabam por morrer. Os projetos têm que ser sustentáveis, obviamente, a nível de ecologia, de ambiente, a nível de pessoal e a nível financeiro. Se um projeto não for sustentável a nível financeiro, acabou-se, não é? Fechou logo aí a conversa. E, portanto, temos que perceber como é que fazemos dinheiro com isto da economia circular. Porquê? Porque nós, ao implementarmos isto, estamos de facto a criar esta chave para o sucesso, respeitando a economia circular, respeitando o ambiente, respeitando as pessoas. É o People, Planet, Profit. É aquilo que se fala agora muito, People, Planet, Profit, respeitando estes 3 pilares.
não me quero alongar, Jorge, não sei se isto responde à tua questão. Eu acho que vocês foram os meus 4 pilares hoje. Quero agradecer-vos, de facto. A minha SDG é E4, a Educação de Qualidade, e era isso que vos trazia para mim aqui, e acho que foi em nome da KidCell. E Paulo, não sei se podemos dar um seed a cada um dos convidados. Podemos? Podemos, nós até posso fazer o convite. Nós temos hoje, que coincidentemente, temos uma coisa que eu vou pôr aqui no chat, que é um convite a ligar-nos, a conhecermos um bocadinho e a trocarmos seeds. Portanto, eu deixo aqui o convite para a agenda, quem quiser participar. Então, hoje plantámos e espero, Laura, e respondendo também, que esses 4 arrependimentos que o Paulo falava na vida, que eu esteja também, e todos estes convidados e a nossa plateia, no Telos, muito em breve, para resolvermos. Aqueles 4 arrependimentos, acho que vamos conseguir ter em espaços como o Telos e em Portugal, muitos espaços, felizmente, para o fazer e para criar cá está, um Planet Profit à séria e vamos todos sair a ganhar mesmo. Jorge, posso só dar uma última nota? Antes de mais, estou completamente babada, não é? Portanto, eu por mim já fechava não, mentira, a conferência, mas maravilhoso. Eu ao ouvir-vos, antes de mais, olá, não nos conhecemos ainda pessoalmente, trocámos várias mensagens, mas eu já decidi uma coisa. Nós vamos fazer uma segunda conferência, uma segunda edição da Conferência Portugal Faz Bem, e vamos fazer exatamente com estes convidados que temos. Porque eu acho que isto, desde o primeiro dia até amanhã o dia promete também, amanhã é um dia super a nível nacional dedicado ao turismo e nós, sem saber de nada, fomos realmente marcar no mesmo dia. Mas eu decidi agora, Jorge, espero que abrace esta ideia, mas eu não vou fazer mais nada. Eu vou chegar a estas pessoas e dizer assim, olha, reservem o dia tal, tal e tal de outubro. Porque as mensagens desde ontem, o painel hoje da manhã, que eu ainda vou pedir a cada um deles só para dar um último comentário, mesmo último, quem quiser sair sai, mas eu gostava muito de ter ainda um último testemunho da manhã, mas a verdade é, vamos repetir a conferência, não vou arranjar outros oradores, não, é que nem pensar, porque não exploramos nem 5% daquilo que cada um de nós, que são à roda de 45 pessoas que estão envolvidas nesta conferência, não posso ir arranjar outros, porque há tanta coisa ainda para dissecar, não é? Que eu estou... vários pontos que foram falados hoje têm muito a ver com o meu percurso pessoal e eu sou daquelas pessoas que põem as coisas do doing. Pronto, vem do design thinking, mas isto só faz sentido depois quando a gente põe a operação a andar, não é? Pronto. Portanto, olha, maravilhoso. Eu ia chamar, não sei se o João ainda está, João Mendes Ribeiro, ainda estás connosco ou não? Não, se calhar já se foi embora. Não, ainda estou. Sim. Boa. João, eu sei que o teu tempo é precioso e toda a gente também, mas também sei que gostas muito de conhecimento, não há uma dúvida. E eu queria dar em seguida, não é? Cronologicamente, uma última palavra aos que tiveram de manhã e que foram heroicamente esperando pelo final que já vai longo. Exato. Bom, dizer que eu gostei imenso das várias intervenções, é com muito prazer que é possível partilhar conhecimento e sobretudo em áreas que são transdisciplinares e que se cruzam. Interessa-me muito esse cruzamento disciplinar e acho que de alguma forma nesta troca de ideias a partir de disciplinas diferentes vamos de alguma forma também encontrando outros limites dentro da própria disciplina e portanto para mim é muito, muito interessante e estimulante este cruzamento interdisciplinar. Dizer que de alguma forma todos estes temas se tocam de alguma forma, não é? E isso é muito estimulante quando sentimos que há outras pessoas que têm o mesmo prazer em fazer as coisas e sobretudo sentir que apesar de trabalhar em áreas distintas que fazem com a mesma paixão
e que eventualmente estamos muito mais próximos do que julgamos. Isso é uma coisa muito interessante, é quando vemos pessoas de outras áreas a falar das mesmas coisas, e isso é fantástico. E, portanto, gostei imenso. Também gostava de dar os parabéns à Vânia pelo seu trabalho. É arquiteta e, portanto, tive o especial prazer também em ouvi-la e gostei imenso deste projeto da Casa Modeste. Muitos parabéns. Obrigado, Joana. João, Obrigada. Porto Muito Alegre, obrigada, João. Tapeçarias de Porto Alegre e Viva Lamego estão de braços abertos para uma próxima enfim, colaboração, tenho a certeza absoluta também. Ok? Sim, claro que sim. Pode contar connosco. Catarina, último flash. O último flash é um bocadinho pegando também aqui nas palavras do arquiteto João Mendes Ribeiro, que eu acho que esta interdisciplinaridade, não é? Nós começámos aqui com empresas que em diversas vertentes, não é? Quer da arquitetura, quer aí um bocadinho a montante, a parte de produção, e buscando obviamente o saber fazer português, o caso dos azulejos, o caso das tapeçarias, e depois já também ir buscando projetos como já a discussão e depois também um bocadinho de debate de ideias. Eu acho que foi muito rico nesse sentido, porque tocou em vários pontos e porque foi muito interdisciplinar, utilizando aqui já a palavra já faladas. E por isso pode contar comigo, para o que for, se quiser numa próxima edição, estou disponível. Marcar na agenda. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a nós. Vânia? Vânia, pode. Quem foi o... Ok, eu estou a vê-la no meu ecrã, eu sei que foi a última, mas por isso é que chamei. Uma última. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, João, pelas tuas palavras. É sempre um gosto ouvir-te e conhecer melhor os teus projetos. Foi muito bom conhecer um pouco do trabalho de todos os que aqui falaram e neste sistema, como o João falava, interdisciplinar, colaborativo e, como se falou aqui, resiliente, regenerativo. É muito importante que continuemos com este tipo de debates e que possamos apresentar aquilo que melhor sabemos fazer. Boa. E fechamos em beleza com... Obrigada. Obrigada, Vânia. E fechamos em beleza com a Vera, que julgo, que espero ainda esteja connosco também. Não sei se saiu. É capaz de ter sair. Sim, é verdade. Muito bem. Jorge, podes fechar o painel, se faz favor, e almoçamos a seguir. Não, eu acho que já estou cheia. A minha alma está cheia. Ok, então era isso mesmo. Era sairmos daqui de alma cheia com uma nova arquitetura mental e com contribuições tão ricas e tão amplificadas para este novo Portugal que temos aqui pela frente, este pós-pandemia que nos ensinou e nos ensina muito a ver e a pensar. E de facto da parte do meu painel, de facto já agradeci, e do anterior todas as contribuições foram extraordinárias e acho que nascem daqui essas colaborações reais, esse conhecimento real, apesar de estarmos neste campo virtual, nesta nuvem, mas também foi uma grande aprendizagem que tivemos com a pandemia e que nos leva já a agir, porque realmente é muito importante agir já, e na minha posição de cidadão planétier, pelos vistos é isso que este prémio se traduz, é isso mesmo que eu espero de vocês todos e de todos esses quadrantes em que vocês são de facto aqueles que fazem bem. Desculpem, esqueci-me de uma coisa muito, muito, muito importante. Por muito que possam estar a trabalhar à tarde, que eu tenho a certeza absoluta que toda a gente vai estar, nós vamos ter uma série de apresentações inspiracionais de projetos, mais uma vez, que tocam áreas aqui e ali. Ouçam, porque vai ser uma tarde muitíssimo inspiradora. Vamos começar com o Bruno Jara,
que é um dos designers que faz grandes pronto, eu sei que ele esteve aqui a assistir de manhã. Ponham o Zoom no telemóvel com os fones e vão ouvindo, porque eles vão entrando e vão saindo e vamos verificar que há coisas que nós achamos que estão em vias de extinção e que o artesanato isto e aquilo. Vamos ouvir histórias de pessoas que estão a reinventar e pessoas que trabalhavam com artesãos e que elas próprias já estão a vestir a camisola de artesãos. Portanto, eu convido mesmo toda a gente a assistir também à tarde. Com Vista Alegre, eu sou muito suspeito em relação ao Bruno, como amigo e colega, mas o Bruno com Vista Alegre acho que também tem sido um ar. Também. Vai ser o primeiro. É um ar e acho que é por isso que ele também vai contribuir muito para nos dar esse ar também. Como dizer. Muito bem. Obrigada a todos. Um beijinho para todos. Até breve a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.